Oi, o meu nome é Vitória, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina e bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Se você está vendo esse vídeo, talvez você já tenha visto o meu vídeo anterior falando sobre Harry Potter e liberalismo. Eu vou tentar deixar o link em algum lugar aqui, mas eu nunca fiz isso, então talvez eu não consiga e daí ele fique só na descrição desse vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre Harry Potter política, dessa vez com foco em preconceitos, direitos humanos e escravidão. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a formação da identidade comum, com base em Sterling Folker e Folker. Para formar uma identidade comum entre os indivíduos, são determinadas características que eles têm em comum. E daí os indivíduos que não têm essas características, eles ficam de fora desse grupo. Esse processo não precisa ser um processo violento, pode ser só uma questão de reconhecimento das diferenças, só que não é o que muitas vezes acontece. Essas diferenças muitas vezes são usadas como motivo para perseguição, para legitimar o uso da violência contra algum grupo, principalmente em momentos de crise. E em Harry Potter a gente vai ver isso, que pelos Comensais da Morte, que eles vão ter esse preconceito contra meio-sangues e nascidos trouxas, e eles vão perseguir esses grupos. Essas diferenças entre meio-sangues, nascidos trouxas e bruxos puro-sangue é uma diferença socialmente construída, uma vez que em nenhum momento na história eles apresentam diferenças práticas reais ou até mesmo diferenças biológicas que existam entre esses grupos de indivíduos. Então, esse vai ser um comportamento que vai ser comparado com esse comportamento de preconceito, vai ser comparado com o nazismo. E Sterling Folker e Folker, eles vão levantar a questão de por que criar uma diferença entre os bruxos ao invés de perseguir ativamente os trouxas, assim unindo todos os bruxos. Eles vão dar duas possíveis explicações, que é uma que os bruxos querem ficar longe dos trouxas mesmo, eles não querem que os trouxas saibam que eles existam, porque eles não querem ser incomodados por problemas trouxas, eles não querem que apareça alguém querendo que eles resolvam problemas que podem ser resolvidos com mágica e que os trouxas não conseguiriam resolver sozinhos. Mas outra explicação possível é que seja para manter a fantasia da história de que o mundo bruxo exista e que a criança que lê possa esperar pela sua carta de Hogwarts e imaginar esse mundo que é um mundo escapista, que o Harry e o Voldemort eles vão representar um escape de um mundo em que eles eram oprimidos e marginalizados para um mundo em que eles têm muito poder. E daí o Harry ele vai representar isso de uma forma boa, enquanto o Voldemort vai ser uma representação sombria desse escapismo. E a discussão sobre preconceito em Harry Potter, ela vai além dessa discussão sobre a pureza de sangue. Porque em Harry Potter também vai ter as questões dos direitos humanos serem mais difíceis de serem aplicados, porque existe maior divergência entre quem deve ou não receber direitos humanos. Porque eles têm, enquanto no nosso mundo é simples a diferença entre seres humanos e seres irracionais, no mundo de Harry Potter existem outras criaturas, tanto pessoas que são parte humanas, que é o caso dos lobisomens, dos meios gigantes ou das pessoas que são parte vela, e também vão ter criaturas mágicas que são racionais, que é o caso dos elfos domésticos, dos centauros e dos duendes. E daí eles não vão ser tratados como humanos, não vão ser tratados como os bruxos, no caso, só que eles também têm capacidades mágicas e também são dotados de inteligência. No caso dos lobisomens, vai acontecer que muitos bruxos têm preconceito contra eles e usam como desculpa o medo deles atacarem durante a lua cheia, só que as leis anti-lobisomem, elas não visam apenas conter os lobisomens durante a lua cheia. Elas vão também criar dificuldades para que essas pessoas tenham uma vida digna, e isso é sempre baseado em preconceitos. Os bruxos que vão se identificar com esse tipo de ponto de vista são sempre os bruxos que são mal vistos, que são mais aliados aos vilões, embora o preconceito contra lobisomens ainda seja um preconceito maior no mundo bruxo, que até algumas pessoas que não são identificadas como vilões vão ter medo de lobisomens. Só que o Remus Lupin é um personagem em Harry Potter que ele é lobisomem,
E daí ele vem para desmistificar esses preconceitos e mostrar que esses preconceitos não têm base nenhuma em fatos reais. Além da questão dos lobisomens, vai ter a questão dos elfos domésticos, que eles são escravizados, eles estão em uma situação análoga à escravidão que existiu nas Américas, e vai ser uma escravidão que a J.K. Rowling ela não vai ter um posicionamento claro se ela é contra ou não, e se essa situação realmente é de escravidão, e isso é criticado por muitos autores, porque ela vai colocar de forma dúbia, ela não vai deixar claro se eles realmente estão felizes naquela posição ou se eles estão em uma situação tão grande de alienação que eles acreditam que aquele é o lugar deles e por isso eles aparentam estar felizes. Daí a Hermione vai lutar pelos direitos dos elfos domésticos, porque ela vê claramente que é uma situação de escravidão, e só que não vai ter um desenvolvimento claro. No final, inclusive, a J.K. Rowling vai parecer aceitar essa situação, como a maioria dos bruxos, e o Harry termina, inclusive, pensando: o monstro, que é o elfo doméstico, podia fazer tal coisa pra mim, na última página, antes do epílogo final, em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Então essa é uma questão que muitos autores falam que ela deveria ter tido uma posição mais progressista contra a escravidão, que ela devia ter sido mais clara sobre o que ela queria, e de forma a mostrar que isso estava errado. E essas duas questões, tanto dos elfos domésticos quanto dos lobisomens, e também o tratamento com as outras criaturas, o preconceito que tem contra meios gigantes e centauros, vão ser questões que não vão ficar resolvidas no final do último livro, e são questões que daí contribuem para que Harry Potter não seja uma obra revolucionária, porque vai ter uma manutenção do status quo já existente, e essas questões vão ficar não resolvidas, mas não vão ser problematizadas ao final como questões que ainda deveriam ser resolvidas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!